Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais aqui na TV SMAC, na Brasil. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber o engenheiro e administrador de empresas, diretor comercial da Best Clima, João Hamilton de Abreu. João Hamilton, muito obrigado por nos conceder o prazer dessa entrevista. Quem agradece sou eu, e nós da Best Clima agradecemos muito essa possibilidade de poder vir trocar uma ideia com você a respeito de tecnologias e de sistemas, usando um pouco da nossa experiência de vida e de sistemas, para a gente poder trocar um pouco e passar um pouco dessas coisas para as pessoas que estão começando agora e que, eventualmente, tenham necessidade desses tipos de conhecimento, ok? Maravilha. Bom, para quem não sabe, a Best Clima simplesmente é a marca da inovação tecnológica em climatização. Por isso eu começo perguntando para você, João Hamilton, qual é o melhor sistema água-ar? Essa é uma pergunta que não dá para ser respondida. Na grande realidade, não existe um sistema melhor, existe sim uma condição de trabalho que você escolhe um tipo de equipamento para o sistema adequado que você vai ter, ok? Isso depende, na realidade, de muitos e muitos fatores. Nós, por exemplo, na Best Clima, temos como base de trabalho, principalmente na área de retrofit e de novos sistemas, estudar muito o momento e o instante que você vai utilizar uma máquina. Quer dizer, uma máquina a ar ou uma máquina a água, ela depende, por exemplo, primeiro coisa é a localização que ela está, tá certo? A localização, por exemplo, você tem uma máquina, uma instalação de um resort na praia, ok? Evidentemente, não é muito indicado para você ter uma máquina a ar. A maresia, os ataques, o problema de manutenção é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito mais trabalhosa para a manutenção, tá certo? E para você conseguir conservar a máquina em condições adequadas. Porém, nem sempre você consegue colocar uma máquina à água, por exemplo. Esses resorts normalmente estão em praia, às vezes não tem água suficiente, ou a água é muito cara a respeito, então você é obrigado a trabalhar com um sistema de resfriamento a ar, ok? Mesmo tendo o processo de maresia. Isso é uma das condicionantes, tá certo? Outra condicionante é o local físico dela. Por exemplo, você tem, por exemplo, um centro de cidade. Por exemplo. Você tem uma cidade, você tem um prédio. Esse prédio você tem condição de ter água e tem ar, por exemplo. Não tem problema nenhum. Você tem energia elétrica, tem espaço, tem água para fazer com condensação a ar, e você está estudando, mas é um tipo de instalação que vai funcionar 24 horas por dia, por exemplo, um hotel, né? Então, um hospital. Okay? Você tem que analisar muito os problemas do som, porque durante a madrugada o nível sonoro cai muito. E o nível da máquina, por mais silenciosa que ela seja, por mais proteção que ela seja, ela tem um nível de ruído relativamente maior. Então, isso vai um pouco contra a possibilidade. Não que você não consiga usar. Lógico que você tem tratamento de som, tal, mas vai encarecendo mais para você sair do estado padrão da máquina, ok? Então, você vai ter que atenuar os ruídos, atenuar compressor, fazer tratamento acústicos nas regiões periféricas da máquina. Então, esse é um outro problema que você encontra, ok? Outro problema que você tem que analisar nesse problema de escolher uma máquina a ar ou uma máquina a água é o problema do custo, né? Do custo da energia, o custo da água, por exemplo. Uma máquina a água, você tem um custo constante de custo de água, propriamente dito, né? Você gasta água, o sistema de arrefecimento tem as perdas por evaporação, e você tem um custo de água que você vai ter todo dia, vai ser constante. O resto da sua vida vai ser a máquina a ar você não tem. Você tem outros problemas, certo? Você tem um problema de manutenção mais grave da máquina a ar, com cuidados, porque a máquina a ar normalmente está exposta ao tempo. A máquina a água você consegue enclausurá-la em casa de máquina. Então, cada um dos sistemas você tem um tipo de
de preocupação e de análise de engenharia. Quer dizer, é aí que a gente diz, quer dizer, a engenharia é que determina esse tipo de coisa. Por exemplo, nós trabalhamos muito na Best Clima com retrofits de sistemas. Nesse momento, você também é obrigado a analisar muito e analisar também em termos de eficiência da máquina ou coisas parecidas. Quer dizer, você trabalha com análise efetivamente dos equipamentos, as eficiências dele em relação ao custo da máquina, porque as máquinas, quanto mais eficientes elas são, tanto a ar como a água, elas são mais caras, elas são tecnologicamente mais evoluídas, então elas custam mais caras. Então você tem que achar o ponto de equilíbrio de um retrofit que dê a economia de energia necessária para a remoção e troca de uma unidade, para que compense o pagamento do financiamento que você está tendo. Então, esse é um estudo que a gente tem que fazer e tem que usar muito conhecimento da máquina, do sistema, do cliente, da disponibilidade financeira do cliente, enfim, todo um contexto geral. Então, por isso que eu te digo que não tem o bom da máquina a ar ou da máquina a água. Todas são boas, depende do sistema que você vai aplicar, tá certo? Dentro dessa linha, se eu entendi, também não dá para dizer que um seja mais eficiente que o outro. Depende da utilidade dele, onde ele vai ser usado. Perfeitamente. Por exemplo, em termos de eficiência, por exemplo, a máquina água, por si só, ela é um pouco mais eficiente que a máquina ar, ok? Mas, se você analisar que a máquina ar, você não tem o sistema de arrefecimento, que tem as bombas, você tem os ventiladores das torres, você não tem o tratamento químico da água, propriamente dito, você não tem o custo da água, propriamente dito. Quer dizer, quando você soma tudo, o custo inicial e o custo de manutenção dessa máquina ao longo do tempo, com certeza absoluta, as coisas ficam muito difíceis. Às vezes você fala, bom, essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Às vezes vai muito bem. Cada engenheiro tem uma tendência, vamos dizer assim. Eu, particularmente, trabalho com as duas máquinas com muita facilidade, não tenho nenhuma predileção. Quer dizer, já instalei ar, já instalei água, já instalei em lugar onde não tinha água. Você vê as coisas como elas são. Quer dizer, essa é mais velha do que realmente o meu tempo de ar-condicionado. Tem um hotel no Rio de Janeiro, que é o Hotel Nacional, não sei se você lembra, na Barra da Tijuca. Sim. Hotel Nacional, por exemplo, o Hotel Nacional foi feita uma instalação de ar-condicionado. Naquela época, não existiam máquinas a ar, propriamente dito. Aqui no Brasil não se tinha essa facilidade, não se tinha, e não tinha espaço. Então, na realidade, o que foi feito lá foi um sistema misturado, que hoje também existem sistemas desse tipo, que são sistemas, a máquina era a água, mas, porém, o circuito de água de condensação era um circuito fechado, com trocadores a ar na cobertura do prédio, ok? E funcionou, quer dizer, foi uma adaptação, porque não existia água naquela região, na Barra da Tijuca, por exemplo, na Barra. Então, enfim, cada sistema que você... Como é que você pode dizer? Esse é bom, esse é ruim. Todas são eficientes, todas são boas máquinas. Você tem hoje uma gama muito grande de equipamentos no mercado brasileiro, mercado mundial. Mesmo o mercado brasileiro já produz muitas máquinas de qualidade. As máquinas de eficiência ainda são um pouco importadas, tá certo? Mas você não tem o melhor. Quer dizer, a sua pergunta é o seguinte: infelizmente não tem o melhor. Você tem que construir. O interessado tem que procurar uma empresa de engenharia que possa dar a ele esse sustento. Quer dizer, nós trabalhamos muito com isso, que eu volto ali dizendo, na área de retrofits, né? A área de retrofits, a gente é obrigado a ter conhecimento das máquinas, trocar ideia com os fabricantes, ter apoio dos fabricantes nas eficiências e tudo mais dentro do sistema, tá claro? Então, olha, a gente vai vivendo com a água e com a ar, a gente vai vivendo com as duas, ok? Agora, você tem uma invejável experiência de mais de meio século aí
de formado e trabalhando com engenharia, com o sistema, nesse período todo. E o lema da Best é a inovação tecnológica, né? Dá para dizer que uma delas evoluiu mais ou menos? Olha, eu diria para você que a evolução no ar-condicionado, aí vou generalizar um pouco mais. A minha opinião com relação a isso é um pouco bem definida. Eu acho que a evolução das máquinas, elas houveram tanto na máquina a ar como na máquina a água, porque foi a informática que fez com que a evolução das máquinas, a eletrônica propriamente dito, a eletrônica nas máquinas, a eletrônica nas máquinas que produziram as máquinas. Por exemplo, eu tive nos Estados Unidos, na fábrica da Trane, alguns anos atrás, eu diria que alguns bastante, seja 30, 40 anos atrás, quando não chegava a isso, não. Isso deve ter sido por volta de final dos anos 80, 89, 88. Então, naquela época, estavam em evolução os compressores parafusos, porque os compressores parafusos, por exemplo, que são os compressores de várias unidades, vários resfriadores, vários chillers, eles estavam sendo produzidos. Os tornos eletrônicos, as máquinas, os processamentos de dados das máquinas evoluíram demais. Então, os compressores começaram a ficar mais eficientes e começaram a ir para o ar-condicionado. Com isso, o que aconteceu? Nós tivemos possibilidade de ter máquinas mais eficientes, com compressores mais eficientes, a eletrônica embarcada nas máquinas também melhorou a eficiência delas. Quer dizer, eu diria que tanto a máquina a ar como a máquina a água evoluiu satisfatoriamente dentro desses sistemas, ok? Legal, maravilha. Ó, João Hamilton, eu ficaria aqui mais algumas horas, está sendo uma verdadeira aula aqui para a gente. Não, que é isso, que é isso. Apenas comentando com você a experiência que a gente tem no mercado, né? Legal. Okay? E como é que é? A Best Clima é associada à Smáquina, né? Como é que é ser associada à Smáquina? O que isso traz para a Best Clima também? Olha, eu diria, eu já fui presidente da Smáquina, né? E posso dizer para você que a Smáquina é uma associação que procura, entre seus associados, levar e difundir a tecnologia de uma forma global. Okay? Nós temos uma qualificação, tanto a nível de empresas, como uma qualificação de profissionais que se formam dentro da Smáquina para o mercado de ar-condicionado. O curso da Smáquina, por exemplo, é um curso muito bem desenvolvido, tá certo? E que procura dar uma qualificação muito grande. E nós também, todos os associados, procuramos dar um nível de qualidade, um nível de seriedade àquilo que nós fazemos no nosso mercado. Legal. Maravilha. João Hamilton, obrigado pela entrevista e até a próxima. A gente vai falar mais vezes. Ok, seria um prazer muito grande. Na próxima, a gente tenta entrar com mais facilidade, né, Joaquim? Ok? Com certeza. Ok? Um bom dia. Um abraço. João Hamilton Abreu, da Best Clima, falou com você.